Irmãos, abramos a palavra do Senhor em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13, e leremos esse texto a partir do versículo 13 até o versículo 4 do capítulo 2. Pedro, capítulo 1, versículo 13, até o capítulo 2, versículo 4, diz assim a palavra do nosso Deus. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santo, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicência, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Amém. Diz assim a palavra do Senhor aos nossos corações essa manhã. Vamos orar mais uma vez? Deus bendito, muito obrigado por estarmos diante da Tua santa palavra. Obrigado, Deus amado, por nos reunirmos como igreja do Senhor, a fim de ouvirmos a Tua voz, sermos pastoreados pelo Senhor por intermédio da Sua palavra. Esse é o desejo do nosso coração, sermos edificados por Ti mesmo. Eu rogo ao Senhor pela vida dos meus irmãos, a fim de que os seus corações estejam em Ti, e que o Senhor mesmo, ó Deus, perscrute o coração deles e aplique a palavra santa e bendita do Senhor aos seus corações, por intermédio da ação do Teu Santo Espírito. Roga ao Senhor, ó Deus, por mim, a fim de que eu seja instrumento do Senhor nesta manhã e possa proclamar a palavra do Senhor. Que nós, ó Deus, possamos ser edificados por Ti. Que o Teu Santo Espírito abra o nosso entendimento. Possamos compreender a vontade do Senhor. Que ela confronte os nossos corações. Corrija o nosso entendimento
Que a palavra do Senhor nos discipline nessa manhã e que a palavra do Senhor também nos console, nos conforte, nos oriente. Deus, nós precisamos do Teu pastoreio e nós confiamos na palavra do Senhor como verdadeira e fiel. E é por isso que nós nos dobramos diante dela, em Cristo Jesus, o nosso Redentor, nosso sumo pastor. Amém. A fim de que ensinasse ao povo não ser Jesus o Cristo, escribas e fariseus puseram-no sobre as ameias do templo e, dirigindo-se a ele, gritavam: Tu, homem justo, a quem todos nós devemos obedecer, este povo está se perdendo seguindo Jesus que foi crucificado. E ele, em voz alta, respondeu: Por que perguntais sobre Jesus, o Filho de Deus? Ele está sentado à mão direita do Altíssimo e virá sobre as nuvens do céu. Ouvindo isso, muitos deles se persuadiram e glorificaram a Deus pelo testemunho dele, dizendo: Hosana ao Filho de Davi. Então os escribas e fariseus diziam uns aos outros: Agimos mal ao provocar esse testemunho de Jesus. Vamos subir até ele e atirá-lo para baixo, para que outros, tomados de medo, venham a negar a fé. E puseram-se a gritar, dizendo: Ei, cuidado, este homem também foi seduzido, por isso subiram ao pináculo do templo a fim de atirá-lo lá do alto. Todavia ele não morreu pela queda. Mas virando-se, pôs-se de joelho, dizendo: Ó Senhor Deus, Pai, eu te suplico para perdoá-los, porque não sabem o que fazem. E eles disseram uns aos outros: Vamos apedrejar o homem justo. E o conduziram para castigá-lo com pedras. Mas enquanto o apedrejavam, um sacerdote lhes disse: Parem, que estáis fazendo? O homem justo orou por vós. E um dos circuncidantes, um pisoador, apanhou o instrumento que se usava para bater e apertar o pano, e com ele golpeou o homem justo na cabeça. Assim terminou o testemunho de Tiago, o menor, Tiago, irmão do Senhor. Conta-nos John Foxe, no livro dos Mártires. Irmãos, Deus tirou o seu povo do Egito, libertando da escravidão, e os fez peregrinar pelo deserto por 40 anos. E Deus mesmo declarou em Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, uma das razões para isso, para que este povo peregrinasse por 40 anos. O versículo 2 desse texto de Deuteronômio 8 nos diz: o Senhor teu Deus te guiou no deserto por estes 40 anos para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria ou não os mandamentos do Senhor. Certamente não é porque Deus não soubesse o que estava no coração deles, mas para que as aflições e as dificuldades experimentadas por eles no caminho, no deserto, trouxessem à evidência o que de fato estava no coração deles, e para que ficasse evidentes a todos qual era a verdadeira confissão deles. E de fato, muitos deles confessaram com suas vidas que, embora tivessem saído do coração do Egito, o Egito nunca saiu do coração deles e pereceram no deserto. Analogamente, irmãos, também é assim a caminhada cristã. Tiago serviu o Senhor até a morte. As dificuldades reais enfrentadas por esse servo de Deus no deserto enquanto peregrinava, como um homem de outra pátria, no mundo hostil a ele e aos cidadãos do reino dos céus, as dificuldades que ele experimentou apenas mostrou o que estava no coração dele. Tiago, o menor, irmão do Senhor, ele foi provado, e ele pôde exultar que, embora no presente tempo, se necessário, fosse contristado por várias provações, para que essas provações confirmassem a fé dele, uma fé que é muito mais preciosa do que o ouro, que é perecível, mesmo o ouro extremamente refinado, apurado por fogo.
a vida de Tiago redundou em glória e honra em Cristo Jesus. Qual era o contexto desses irmãos aqui, do texto lido de 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 13 ao capítulo 2, versículo 3? Qual era o contexto que esses irmãos viviam? Eram irmãos da região do Ponto, da Galácia, da Capadócia, da Ásia e da Bitínia, como vemos no começo do texto. Provavelmente o restante da Ásia Menor, onde Paulo não havia evangelizado. Irmãos que provavelmente haviam se convertido pelo Pentecostes, porque muitos desses povos, dessas nacionalidades aqui, estavam presentes no Pentecoste. Eram crentes que estavam vivendo em tempos difíceis. 4 dos 5 capítulos de 1 Pedro fala de sofrimento na vida desses irmãos. A data desta carta de Pedro é provavelmente 63, 64, o ano da morte de Tiago. O mesmo ano da morte de Paulo e da morte de Pedro pelo poderio romano opressor. Pedro escreve essa carta da Babilônia, ou do que ele chama de Babilônia, provavelmente Roma mesmo, na região onde ele foi executado, não exatamente necessariamente na capital, mas nas suas redondezas. Esse ano, como eu disse, é o mesmo ano da morte de Tiago, de Pedro e de Paulo. É o ano do grande imperador Nero, do grande e perverso imperador Nero, que oprimiu e humilhou muitos cristãos. Muitos cristãos caíram na sua mão furiosa e sangrenta. Embora não haja nenhuma evidência clara de que havia perseguição do império nessa região aqui, direta, perseguição estatal, perseguição ordenada pelo império, os efeitos de uma perseguição generalizada e estatizada, de uma perseguição autorizada, ou pelo menos de uma perseguição que tem como modelo a perseguição do próprio império, esse contexto em todo o Império Romano gerou licença para que outras pessoas perseguissem os cristãos. Então nós não podemos dizer que a perseguição do império chegou até essa região onde Pedro escreve, mas pelo fato desse espírito da época de perseguição cercar a realidade toda do império, havia uma licença para que o povo de Deus fosse perseguido, sendo uma minoria. Pessoas que vivem... E esses irmãos, portanto, experimentaram muitas dificuldades. O texto de Pedro, no capítulo 4, nos ensina que eles eram difamados pelos pagãos, injuriados, 4:14, que os cristãos escravos sofriam injustiças imensas contra os seus patrões, contra seus senhores pagãos. Eles eram desprezados e humilhados por causa da fé que tinham no Evangelho. Qual era a intenção de Pedro escrever, portanto, uma carta a esses irmãos? Como eu disse, o sofrimento era o tema central desse texto, é o tema central desta carta. Sofreram por causa da injustiça, 3:14, por praticarem o que é bom, 3:17, e sofreram por causa de Cristo, 4:13. E também essa perseguição tem um propósito específico na vida desses irmãos. Além do fato de ser uma perseguição dos inimigos do povo de Deus, ela tem um propósito a partir da perspectiva do Deus eterno: provar a fé deles. Essa perseguição é segundo a vontade de Deus. Capítulo 4:19 nos ensina isso, mas é uma perseguição breve, por um breve momento, porque a realidade presente comparado à eternidade é insignificante. Outro tema presente nesta carta é a submissão que esses irmãos deveriam, em face da perseguição, ter em relação a Deus prioritariamente, mas também em relação às autoridades constituídas nas diversas esferas, no lar, no trabalho, no governo, na própria igreja. Pedro trata dessa submissão, sabendo em última instância que o propósito de tais sofrimentos era de fato confirmar a fé desses irmãos. Pois, como se diz frequentemente, as situações difíceis evidenciam o verdadeiro caráter de uma pessoa. O conselheiro Aires, na obra de Machado de Assis, diz: não é a ocasião que faz o ladrão. A forma exata deve ser esta: a ocasião faz o furto, o ladrão nasce feito.
De fato, nessa perspectiva, as circunstâncias que nós experimentamos como servos de Deus, não é que elas criam em nós um caráter ruim, mas ela apenas manifesta o caráter ruim que há em nós. A fragilidade, a negligência, o desprezo à palavra, a falta de confiança em Deus. Quando experimentamos circunstâncias drásticas, difíceis na nossa história, como esses irmãos estavam experimentando, estas situações, elas nos provam porque elas trazem à luz aquilo que verdadeiramente é. Este é o papel do fogo no ouro, tirar as impurezas. O problema é que às vezes este fogo exerce um papel inverso. Aliás, ele tira aquilo que é secundário, ele tira aquela capa de coisas boas e deixa de fato o que é essencial em nós, mostrando o nosso verdadeiro caráter. Por isso é que na perspectiva de Pedro e do próprio Deus revelado na sua palavra, o sofrimento faz de mim, o sofrimento faz de você alguém que tem o seu caráter provado e evidenciado, assim como foi com aqueles irmãos no deserto. As circunstâncias difíceis deles produziram neles ou trouxeram à luz o verdadeiro caráter, e Pedro enfatiza isso de forma exata. Qual que é a estrutura dessa carta, irmãos? Isso é importante para nós entendermos como ler esse texto. Pedro, depois de saudar-lhes, no versículo 1 e 2, ele louva a Deus pelo que Deus fez na vida deles, apresentando as boas novas. Do versículo 3 até o versículo 12, Pedro apresenta as boas novas a esses irmãos, e já introduz que o sofrimento que eles experimentam é pequeno, próximo da salvação que alcançaram. Mas a partir do versículo 13, ele lança um desafio a esses irmãos para cingirem o seu entendimento, um apontamento para a Páscoa, porque cingir os lombos era um ato realizado, ou foi um ato histórico realizado por aqueles irmãos que saíram do Egito na celebração da primeira Páscoa. E porque este ato foi realizado por eles, eles deveriam estar preparados para sair. Então todas as vezes que eles celebravam a Páscoa, eles deviam estar trajados, eles deveriam encenar como eles saíram do Egito. Então deveriam ter sandálias nos pés, lombo cingido, cajado na mão. E quando Pedro diz aqui nesta introdução a esta série de exortações que ele vai dar, essa introdução do versículo 13, dessa série de exortações, ele diz: vocês também precisam ter o entendimento cingido. Não apenas o lombo, mas o entendimento cingido, remetendo à Páscoa, remetendo ao Cordeiro Pascal, remetendo à salvação em Cristo, remetendo à Canaã celestial, remetendo à herança bendita e eterna que nós temos em Cristo Jesus, já apontada nos primeiros versículos. E aí ele então apresenta algumas exortações, das quais nós veremos apenas este grupo primeiro de exortações. Do versículo 14 até o 16, ele exorta o seu povo à santidade. Já que vocês desfrutam de tão grande salvação, e o coração de vocês deve estar fixado em tão grande salvação, vocês que alcançaram ou que desfrutam desta salvação em Cristo Jesus, vocês não podem continuar vivendo como viviam no tempo de incredulidade. Agora vocês têm que ter o seu entendimento cingido. Vocês foram libertados da escravidão e têm que ter o entendimento cingido. E a primeira exortação que ele dá a esses irmãos é que, do versículo 14 ao 16, é que esses irmãos precisam viver em santidade. Segunda exortação que ele apresenta a esses irmãos, que eles devem, enquanto vivem como peregrinos, eles devem viver no temor de Deus, um temor reverente ao Senhor. Depois, do versículo 22 ao 25, ele exorta esses irmãos ao amor fraternal. Eles foram alvo do amor e agora devem amar uns aos outros ardentemente, sem fingimento. E aí, no versículo 2, no capítulo 2, do 1 ao 3, ele exorta esses irmãos ao crescimento espiritual por meio da palavra de Deus. Assim como uma criança deseja o leite materno, os cristãos devem desejar a palavra de Deus. Irmãos, qual deve ser a postura dos cristãos enquanto experimentam sofrimentos causados por um mundo hostil ao Evangelho? Qual deve ser? Era exatamente isso que experimentavam esses irmãos aqui. Viviam no mundo hostil ao Evangelho, estavam sendo perseguidos e humilhados, mas eles deveriam tomar uma postura cristã em meio a tudo isso. Se esse era o caso daqueles irmãos, se esse era o caso daqueles irmãos no deserto, e era também o caso dos leitores de Pedro, não é diferente em nossos dias. Muitas vezes, por servirmos a Cristo, nós experimentamos desprezo, injúria, zombaria e rejeição. Não é verdade que o número de evangélicos no nosso país não se constitui mais a minoria. Não é verdade.
As estatísticas do IBGE não estão preocupadas com convicção verdadeira de fé, estão preocupados com confissão externa. Não é verdade que a população evangélica seja de fato 20% da nossa população. Nós continuamos sendo uma minoria. E realmente, por sermos uma minoria, vivendo nessa sociedade pagã, como nos apontou D.A. Carson, em nome de uma tolerância que é absolutamente intolerante, nós somos oprimidos. O grande tema do momento deste mundo pagão é ser tolerante. Mas a fim de ser tolerante, ele é intolerante com aqueles que não querem ser tolerantes aos moldes deles. E aí eles nos oprimem e nós experimentamos sérias angústias e aflições enquanto servos de Deus. Eles negam a verdade absoluta, mas tentam nos imputar uma verdade absoluta de que não existe verdade. E aí eles são intolerantes em nome da tolerância. E nós sofremos como servos de Deus, na mesma medida que aqueles irmãos do passado sofreram. Assim, eu gostaria de meditar com vocês sobre o chamado cristão para um mundo hostil ao Evangelho, evidenciando nossa salvação através de uma vida submissa à Palavra de Deus. Em outros termos, eu e você vivemos num contexto hostil ao Evangelho. A pergunta é como nós devemos viver? A pergunta é como nós devemos enfrentar este mundo hostil, qual deve ser a nossa postura como servos de Deus, a despeito das dificuldades que enfrentamos neste mundo hostil, a despeito de um sistema econômico complexo e opressor, a despeito de uma mídia perversa e opressora, a despeito de uma investida substancial em cima da destruição da família, da destruição da sexualidade, da perversão da sexualidade, a despeito da tentativa de nos silenciar como servos de Deus, para não nos levantarmos em nome de uma verdade, de um dogma. A despeito destas coisas, como nós devemos viver? Pois o risco que nós corremos, assim como esses irmãos corriam, é primeiro nos deixarmos amoldar pelo sistema deste século. E aí Pedro introduz a sua série de exortações à igreja, das quais nós trataremos de 4 apenas nessa manhã, dizendo para eles terem o entendimento cingido, para que eles não se embriaguem, para que eles não se tornem torpes e para que eles não se amoldem a este mundo. Nos termos do apóstolo Paulo, no capítulo 12 de Romanos, não se amoldar a este século. O outro risco que nós corremos é, em meio às pressões e às dificuldades que experimentamos, ao invés de ficarmos firmes, fundamentados nas verdades de Deus e seguirmos uma vida baseada naquilo que a Escritura nos ensina, das quais nós veremos algumas dessas verdades aqui, nós somos tentados, para diminuir a angústia e o sofrimento que experimentamos, ceder e encontrar caminhos alternativos para driblarmos problemas que nos cercam. Casamentos evangélicos falidos têm encontrado como tentativa de solução a busca de sex shops evangélicos. E eles existem. Saiu no UOL há uns dias. E muitos cristãos têm buscado uma tentativa de solução de seus casamentos na pornografia evangélica. Caminhos alternativos que eu e você podemos tentar encontrar diante das pressões que experimentamos. Caminhos que não são conforme ensinam as Escrituras, mas caminhos alternativos. Esse é o segundo risco. Se o primeiro, e aí isso acaba culminando no primeiro, que é se amoldar novamente. Não é porque você voluntariamente quer isso a priori, mas porque você não suporta as pressões e ao invés de ficar firme, suportar o sofrimento por causa de Cristo, você não aguenta mais as pressões disso e você cede e encontra caminhos alternativos para isso. Estes riscos são reais, eram reais aqui e eles continuam sendo reais para nós. Por outro lado, posturas como essa simplesmente vão demonstrar qual é o verdadeiro caráter cristão. Mas Pedro, antes disso, ou uma vez dito que isso é de fato provador do caráter cristão, ele então mostra qual deve ser esse caráter cristão. Porque todos nós, servos de Deus, precisamos ser ensinados nas Escrituras para que vivamos uma vida em novidade conforme as Escrituras, e nós temos que aprender a viver como cristãos. Uma vez que nós fomos transformados pelo Senhor, há uma longa caminhada cristã de amadurecimento, de conhecimento das Escrituras, de entendimento da Palavra de Deus, para que nós, agora que conhecemos ao Senhor, trilhemos. Nós somos de fato, como ensinam as Escrituras, crianças que
precisamos aprender a andar em novidade de vida. Então Pedro vai ensiná-los em relação a isso. A primeira destas verdades, a primeira postura que o cristão deve ter enquanto experimenta o sofrimento, é que ele deve viver uma vida de santidade. Em meio ao sofrimento, devemos nos tornar santos em todo o nosso procedimento. É interessante que Pedro tem uma estrutura nesta carta bastante didática. Ele exorta, não necessariamente nesta ordem, ele dá um mandamento à igreja, 4 mandamentos nós veremos aqui, e desses mandamentos, ele ensina à igreja razões pelas quais eles devem obedecer a isso. E na maioria deles, ele também mostra o aspecto negativo desse mandamento. Vocês têm que fazer isso, mas vocês não podem fazer isso. E vocês têm que fazer isso por causa disso. Vejamos essa estrutura nesse primeiro ponto. Em meio ao sofrimento, devemos nos tornar santos em todo o nosso procedimento. 2 razões são apresentadas nesse texto para isso. Primeiro, porque agora nós somos filhos da obediência. Versículo 14 desse texto. Como filhos da obediência que nós somos, agora nós não somos mais obstinados, pessoas rebeldes e insubmissas a Deus. Agora nós não somos mais como aqueles filhos que deveriam ser apedrejados, rebeldes ao seu pai. Nós somos agora filhos obedientes a Deus. O nosso Pai Celeste nos ensina e nós nos dobramos a este Pai Celeste porque nós o chamamos de Pai. Nós somos filhos da obediência. E por filho da obediência, Pedro quer dizer que nós estamos agora debaixo da obediência do Pai Celeste. E porque nós somos filhos da obediência, nós então devemos ser santos. O segundo motivo que Pedro apresenta, e é o principal na verdade aqui, para que nós vivamos em procedimento santo, é porque o próprio Deus é santo. Nos nossos dias, o conceito de santidade está absolutamente desgastado. Ser santo é um termo inclusive pejorativo, e que muitos cristãos, seduzidos pelo engano e pela ilusão do mundo, até dizem: eu não posso dizer que eu sou santo, porque santo é um só. Não é verdade, porque você está ensinando algo que é contrário às Escrituras. É verdade que Deus é santo no sentido absolutamente singular, em pelo menos 2 aspectos. Ele é santidade de uma separação absoluta de toda a criação, mas Ele é santo também de uma pureza absoluta moral. Nós somos distintos de Deus, mas a própria Escritura nos diz que Deus nos resgatou das trevas, nos trouxe para a luz e nos tornou santos. Nós somos separados, e agora, por sermos separados do mundo, por sermos separados do velho procedimento de vida, nós temos uma referencialidade que é o próprio Deus. Por isso é que a razão principal para nós sermos santos e vivermos em santo em todo o nosso procedimento é o próprio Deus. Sabe qual é um dos problemas da igreja nesse sentido? O problema nosso nesse sentido é que o padrão de santidade que nós estabelecemos não é Deus, mas são as pessoas à nossa volta. Conquanto seja verdade que eu e você temos que ser modelo de santidade para as pessoas que nos cercam, conquanto seja verdade que os líderes da igreja, é deles requerido um nível, um modelo muito mais substancial. Afinal, se eles são líderes justamente pela vida piedosa e pelo testemunho que dão. É verdade que há um peso nas Escrituras para a liderança da igreja, e eles devem ser modelos do rebanho mesmo, mas este modelo não é estanque, ele não se encerra aqui. Lembram da história de Israel? Como era o movimento da história de Israel? Se o rei era justo, o povo andava em justiça. Se o rei se desviava, o povo se desviava, e esqueceram-se disso. E este ensino aqui já está lá em Levítico, não é novidade. O que Pedro está ensinando é que o padrão de santidade meu e seu, e o motivo pelo qual eu devo ser santo, é porque Deus é santo, e sendo Deus santo, e eu sendo chamado para ser santo, Ele é o meu padrão último. Filhos, tomem cuidado para vocês não pensarem que o padrão de santidade dos seus pais é suficiente para vocês. Porque não é. Cônjuges, esposas, tomem cuidado para não pensar que o padrão de santidade do seu marido, que é o cabeça do seu lar e deve ser modelo mesmo para ti, seja o limite máximo de onde você pode ir. Igreja, tomem muito cuidado por pensarem que o nível de santidade e o padrão de pureza que os líderes da igreja têm é suficiente para vocês. Não é.
Vivemos numa sociedade, de fato, onde luta com toda a energia para romper com a ideia de santidade, estabelecendo um padrão relativista absoluto, onde tudo pode conforme eu queira. Não, há um Deus e há um padrão de santidade o qual nós somos chamados a seguir, e é esse o grande motivo apresentado para nós sermos santos em todo o nosso procedimento. Como você espera, irmão, viver uma vida de santidade se você não abre mão dos pecados que praticava quando vivia na ignorância? Você agora é um cristão e acha que pode conduzir os seus negócios do mesmo jeito que conduzia quando não era? Você agora é um cristão e acha que pode ser o mesmo marido de sempre? Você agora é um cristão e acha que pode ser o mesmo filho que era quando era incrédulo? Você agora é um cristão e acha que pode frequentar os mesmos lugares, assistir os mesmos canais de TV, navegar nos mesmos sites? Agora o seu padrão mudou. E é por isso que Pedro exorta os irmãos aqui nisso. Vocês precisam ser santos como Deus é santo. O segundo aspecto apresentado aqui para nós por Pedro, a segunda característica, é que em meio ao sofrimento nós devemos nos portar com temor, sabendo que Deus julga. Rob Bell fez um grande desfavor para o cenário evangélico global. Rob Bell é um universalista que diz: como pode um Deus tão bondoso enviar pessoas para o inferno? E esta mensagem, publicada inclusive por editoras do nosso país, tragicamente, editoras denominadas evangélicas publicam este lixo. Isso tem causado um estrago profundamente significativo, porque tem rompido com o conceito escriturístico de quem Deus é. Porque para Rob Bell, se Deus é amor, Ele não pode ser outra coisa. Pedro está ensinando exatamente o oposto. Vocês precisam agora viver com temor, porque justamente Deus é um Deus que julga. Versículos 17 em diante: ora, se vocês invocam como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, então portem-se com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Novamente, Pedro, ao exortar a igreja a invocar ou a viver com temor, ele apresenta as razões disso. Ele segue essa estrutura. E a primeira razão é porque nós invocamos Deus como Pai. Começa dizendo: ora, se vocês invocam Deus como Pai, é interessante que se Deus é o nosso Pai, logo o céu é a nossa casa. E se o céu é a nossa casa, a nossa vida terrena, portanto, é temporária. De modo que nós não podemos viver aqui como se estivesse no nosso lar. As regras deste mundo, as leis deste século, as diretrizes dessa pátria não são as nossas diretrizes mais. Nós agora temos um outro código de vida, uma outra lei para obedecermos. Não estou chamando ninguém à subversão das leis estabelecidas no nosso país, não é isso, mas é muito mais do que isso. O nosso padrão agora não é a maneira como o imposto de renda decide como vai ser as coisas, ou como o mundo lida com seus negócios, ou como os pais educam seus filhos. Não são as leis e os regulamentos dessas leis do nosso país que determina se os pais disciplinam os filhos ou não. Nós temos um outro padrão agora. Não é a influência da psicologia que chama agora os pais a serem amigões dos seus filhos, deixando de ser pais. Não estou dizendo que os pais não devem ser amigos dos filhos, não é isso. Mas acima de amigo, eles são pais. E os filhos devem considerá-los assim, com toda reverência e temor. Estas coisas têm subvertido e nós temos nos deixado nos amoldar por esse sistema. É exatamente isso que Paulo nos chama, para nós não nos formarmos ou nos conformarmos ao sistema vigente, porque nós somos de outra pátria. É interessante que esse texto do versículo 17 de Pedro, ele remete a Jeremias 3,19. Deus, exortando o seu povo, diz: mas eu a mim me perguntava, como te porei entre os filhos e te darei a terra desejável, a mais formosa herança das nações? E respondi: Pai me chamarás, e de mim não desviarás. O povo chamava Deus de Pai, mas se desviava dele. Malaquias vai exortar ao povo, Deus vai exortar ao povo por intermédio de Malaquias da mesma maneira.
O filho honra o pai, o servo é o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Irmãos, nós somos resgatados, essa é outra razão que Pedro apresenta aqui. E nós devemos viver uma vida com temor, se em primeiro lugar porque nós invocamos Deus como Pai, e se Ele de fato é o nosso Pai, nós temos que viver uma vida considerando como Pai de fato. O segundo aspecto presente aqui é que nós somos resgatados, comprados não por coisas perecíveis, mas pelo precioso sangue de Cristo. É interessante que esse texto, do versículo 18 e 19, ele remete ao livro de Êxodo, capítulo 32, versículo 8. Moisés sobe ao monte para receber a lei, e quando desce, o povo havia construído um bezerro de ouro com coisas perecíveis e dito: esse é o nosso Deus que nos tirou do Egito. Esse texto tem um eco aqui, esse texto de Pedro tem um eco aqui no livro de Deuteronômio. Por isso, Pedro está dizendo: vocês não foram resgatados da escravidão do pecado por ouro. Vocês foram resgatados da escravidão do pecado pelo precioso sangue de Cristo. Por isso é que vocês devem viver uma vida de temor. E o versículo 18 desse texto até o versículo 21, Pedro, depois de apresentar essa verdade fundamental, ele então canta um hino. Nós não sabemos exatamente se isso é um canto primitivo, um cântico da igreja primitiva, ou é uma confissão da igreja primitiva, mas o fato é que no versículo 18 ao 21, ele expressa isso de modo absolutamente poético, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que fossem resgatados do vosso fruto de procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dos mortos, lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Talvez deveríamos musicar isso aqui. Verdade que é uma confissão, seja um cântico ou uma declaração de profissão absolutamente bela, é absolutamente rica em doutrina, mas ele apresenta isso apenas como fundamento do fato que nós não fomos resgatados de coisas perecíveis. Por isso é que nós devemos viver com temor. Não devemos viver como aqueles irmãos que foram libertados por Deus do Egito, mas pensaram que quem os libertou foi coisas perecíveis, feitas de ouro. Não, nós somos resgatados pelo Senhor, pelo sangue precioso de Cristo. Por isso eu e você precisamos viver em santo temor. Irmãos, nós nos esquecemos que não podemos zombar de Deus, porque Gálatas nos ensina que de Deus não se zomba. Pensamos que podemos viver no pecado sem que isso traga sérias consequências para nós. Queremos Deus de modo parcial, queremos seu amor, mas não queremos a sua disciplina, a obediência à sua palavra. Queremos a segurança que Deus proporciona, sendo o nosso Pai, mas queremos seguir as mentiras de Satanás, o pai delas. Ou nós somos filhos de Deus, ou nós somos filhos do diabo. Por isso é que Jesus ensinou e afirmou: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e querer lhe satisfazer os desejos. Aqui, ou nós servimos ao Senhor com todo temor e reverência, reconhecendo que nós somos resgatados não de ouro perecível, mas do precioso sangue de Cristo, ou nós vivemos uma vida de reverência conforme é o próprio curso deste século. Como eu disse, Rob Bell tem nos ensinado a ter uma visão míope a respeito de Deus e tem nos feito esquecer que Deus é amor, mas Deus é fogo consumidor, conforme Hebreus 12, 28, 12, 29. Nós nos esquecemos que Jesus nos ensinou que Deus pode fazer perecer no inferno tanto o corpo como a alma. Irmãos, o Deus do Antigo Testamento não é diferente do Deus do Novo Testamento, como infelizmente se pensa nisso. De fato, Deus é um Deus gracioso que prometeu desde a queda salvação em Cristo. Mas esse Deus é um Deus juiz. Por isso eu e você, como seus servos, precisamos andar em retidão, em santo temor a Ele. Fazendo isso, de fato, nós viveremos uma vida de integridade, sabendo que Ele é quem olha o nosso procedimento. Terceira coisa que esse texto nos ensina
é que em meio ao sofrimento nós devemos amar intensamente, intensa e verdadeiramente uns aos outros. Versículo 22 vai dizer: tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade, tendo visto o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. E aí ele vai apresentar então a razão de fato para que nós devemos amar uns aos outros, pois os sofrimentos que experimentamos na nossa caminhada cristã pode fazer de nós pessoas frias e pessoas indiferentes. Os sofrimentos que experimentamos na nossa caminhada cristã podem ser tão dolorosos para nós que podem nos enrijecer ao ponto de não querermos comunhão com a Igreja de Cristo, amando os irmãos e desfrutando do amor que esses irmãos nos proporcionam. Afinal, por que muitos cristãos, quando experimentam dificuldades, se afastam da comunhão? Porque se instala em seus corações frieza. Pedro exorta-os que, a despeito dos sofrimentos, das angústias que experimentam, das dificuldades que eles experimentam na sua caminhada, eles têm que ser uma comunidade de amor, amando uns aos outros, exercendo este amor no corpo de Cristo. E aí ele apresenta a razão: porque vocês foram purificados pela verdade. Versículo 22. Porque vocês têm como objetivo viver uma vida de integridade, um amor que é sem fingimento. E porque vocês foram regenerados, nascidos de novo, de uma semente incorruptível. Vocês foram evangelizados ainda pela verdade de Deus. Nós não fomos resgatados do pecado pela semente corrompida, mas pela que não se corrompe. Há um desafio para entender qual é o conflito aqui do texto em relação à semente corrompida e semente não corrompida. E Pedro reporta-se a isso, ao texto de Isaías, que fala que a palavra de Deus é verdadeira e que ela permanece para sempre. Mas há algo evidente nesse texto que nós, olhando as Escrituras, por analogia, podemos compreender. Aqueles que nascem da semente corrompida de Adão se entregam à corrupção, todos nós. Somente por intermédio de um novo nascimento, não o nascimento da carne, mas o nascimento do Espírito, é que podem desfrutar agora de uma comunhão verdadeira com Deus e de uma comunhão verdadeira uns com os outros. Nós fomos libertados dessa geração corrupta, da qual todos nós herdamos. E agora nós pertencemos a uma nova criação de Deus, que não vem da corrupção. E um dia, como servos de Deus resgatados do pecado, nós desfrutaremos na totalidade dessa nova criatura que seremos. Não um corpo perecível, mas imperecível. Não um corpo corrupto, mas um corpo incorrupto, como ensina-nos Paulo no capítulo 15 de 1 Coríntios. Irmãos, fingimento é algo terrível na vida da igreja. Pessoas que vivem dissimuladamente, tratam bem as pessoas na frente, mas falam mal delas pelas costas. Isso é uma postura cristã? Pessoas que fazem acepção uns dos outros. Você por acaso é seletivo no seu relacionamento com os irmãos? Você se relaciona com pessoas que têm a mesma realidade econômica que você, que têm uma mesma inclinação política que a sua, que pertencem a uma mesma classe social que você, que tem o mesmo nível cultural e intelectual que você, ou que tem a mesma raça que você? Lembra de Tiago, exortando a igreja, porque chegava um rico na igreja, desprezava o pobre em nome do rico, e ele exorta severamente, dizendo: vocês se tornaram agora juiz, fazendo acepção de pessoas. Infelizmente, muitas vezes a igreja de Cristo pratica isso. Eu estou dizendo que nós não temos afinidades. Muito mais fácil você ver um grupo de jovens juntos. Não é este o ponto. O problema é quando eu desprezo o outro em detrimento disso. Porque se eu faço isso pelo amor, como ensina o próprio Tiago, tudo bem. O problema é que nós somos seletivos. Essa pessoa não tem o mesmo nível cultural que eu, então eu não dialogo com ela. Essa pessoa não tem a mesma realidade econômica que a minha, então eu não tenho contato com ela. Esta pessoa não é da mesma cor que eu, então a desprezo. Isso é uma tragédia na igreja de Cristo, e Pedro está exortando a igreja para não deixar-se influenciar por esse tipo de perspectiva, porque ela é uma tragédia de fato na vida do corpo de Cristo. Nós somos um povo que fomos amados por Deus e somos chamados para amar uns aos outros. E quando não fazemos isso, nós não vivemos uma vida como servos de Deus, como cidadão do reino. A última coisa que esse texto nos apresenta aqui, do versículos 1 ao 3, é que em meio ao sofrimento, nós devemos desejar ardentemente a palavra de Deus.
Despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, de hipocrisia, de inveja e de toda sorte de maledicência, desejai, versículo 2, ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Mais uma vez, Pedro apresenta as razões porque eu e você devemos ter anseio pela palavra de Deus. Anseio no sentido positivo do termo aqui. Desejo intenso pelas Escrituras. O genuíno leite espiritual aqui para Pedro é de fato o acesso às Escrituras, o conhecimento de Deus revelado em sua palavra, e nós devemos arder de desejo pelas Escrituras. Essa é a figura que ele usa aqui. Nós devemos ter uma relação fria com a Escritura, indiferente com as Escrituras, mas um desejo intenso no nosso coração de conhecer e conhecer mais a palavra de Deus, não como mero conhecimento intelectual, mas com um desejo intenso de conhecer a verdade revelada de Deus para viver conforme Deus quer. Só que para vivermos como Deus quer, nós temos que conhecer a sua palavra. As razões que ele apresenta também são duas, pelo menos. Porque nós já sabemos que o Senhor é bom, versículo 3. Pedro não está lançando uma dúvida aí. Ele está dizendo, já que vocês experimentaram que o Senhor é bom, isso é um recurso de retórica aqui apenas de Pedro. Já que vocês experimentaram que Deus é bom, porque Ele os salvou das trevas e os trouxe para a luz, nos termos de Paulo, então vocês devem buscar a Escritura, porque se Deus é bom, a sua palavra também o é. A outra razão é que por meio da Escritura, vocês crescem para a salvação. Vocês amadurecem. Assim como o alimento é para o corpo, as Escrituras é para a alma, no sentido da vida e do amadurecimento espiritual do cristão. O cristão que não gosta das Escrituras experimenta uma incoerência intensa. Como nós podemos amar as Escrituras, ou pelo menos quais são as coisas que podem nos impedir de amar as Escrituras? Pedro lança luz de algumas delas, é o que parece aqui no versículo 1. Ele nos chama a tirarmos as vestes da maldade, do dolo, da hipocrisia, da inveja e da maledicência. Despojar-se aqui é exatamente como tirar uma roupa. Ele nos chama, portanto, a abrir mão disso, de tudo aquilo que é próprio do velho homem, a maldade do coração, o dolo que é o engano, a hipocrisia que é a falsidade, a inveja e qualquer sorte de maledicência, tudo aquilo que é próprio das obras da carne, das inclinações pecaminosas que nós temos. É interessante que na medida que nós mergulhamos nestas coisas e neste caminho, e que damos vazão às inclinações da nossa carne, consequentemente nós nos distanciamos da Escritura. Sabe por quê? João nos ensina isso. Porque na medida que nos aproximamos da Escritura, ela revela quem nós somos. Talvez você não lê as Escrituras, talvez seja porque você quer continuar nas trevas, ocultando esse tipo de vida. Talvez. Os discursos, os argumentos que você usa, a questão de tempo, conhecimento, capacidade, sejam todos pretextos tolos, sejam dolo mesmo, sejam engano. Pedro já está apresentando isso aqui para você dizer, eu não quero conhecer a verdade, porque a verdade perscruta o meu coração e ela me chama a uma mudança de vida. Não é assim contigo? Toda vez que peca, você hesita em pegar as Escrituras para lê-la? É só comigo que isso acontece? Até que você, clamando a misericórdia e a graça de Deus, você diz, Deus, eu sei que as Escrituras vai me exortar, mas é disso que eu preciso me aproximar dela. Talvez, de fato, muitos de vocês abandonaram a leitura das Escrituras porque não querem despojar-se, tirar a roupa do engano, da mentira, da falsidade, da inveja, do pecado. Umas perguntas para você diante disso. Você tem diariamente se alimentado das Escrituras? Ou sua vida é tão corrida que você não pode se alimentar da palavra de Deus? Você tem participado daquilo que a igreja lhe proporciona para o seu crescimento espiritual? Sabia que às 9h30 da manhã na sua igreja tem 2 cursos próprios para te ensinar a ler melhor as Escrituras? Um de maneira mais voltada para a aprendizagem de como ler e a outra ensinando a ler um texto da Escritura que é Provérbios, sabedoria de Deus. O que te impede de vir? Será que é o não desejo de crescer no conhecimento? Porque a igreja se volta para te dar condições para isso.
Talvez você precisa chegar diante do Senhor seriamente, suplicar graça, porque todo o pecado que te envolve tem te distanciado da palavra de Deus. Irmãos, por meio do sofrimento, nós devemos nos tornar santos, viver uma vida de santidade. Porque o pecado, nós não podemos amar mais o pecado do que o desejo por viver uma vida santa. O pecado cega, anestesia, e um abismo necessariamente puxa o outro. Portanto, confesse o pecado diante de Deus, arrependa-se diante de Deus, assuma um novo compromisso de buscar uma santidade na sua vida, em todo o seu procedimento, no seu lar, na sua família, no seu trabalho, no seu casamento, na maneira como você lida com seus filhos, nos seus negócios, no seu dinheiro. Todo o seu procedimento tem que ser santo. Nós devemos viver uma vida de temor diante de Deus. Você teme a Deus? Sabe qual é o princípio da sabedoria? O temor do Senhor. Você que chama Deus de Pai, você o honra como Pai? Ou Deus é para você, como se diz, apenas um cara legal que está sempre presente contigo? Você teme a Deus? O conceito de paternidade está absolutamente corrompido na nossa sociedade. Você deixou-se influenciar por essa perspectiva, ou você teme a Deus como um pai? Você tem amado e sido amado pela tua igreja, rompendo essas barreiras culturais, sociais, raciais? Você tem rompido inclusive com o pecado que tenta te distanciar da comunhão cristã para que você ame e seja amado? Você tem desejado ardentemente a palavra de Deus? Se você não se alimenta da palavra de Deus, se você se afasta dela, necessariamente você irá beber de outras fontes. Você poderá beber dos ímpios, das filosofias pagãs, da TV, daquilo que a academia te ensina, e você entorpece pelo distanciamento do alimento sólido. Irmãos, por fim, o sofrimento prova quem realmente somos. Se cristãos obedientes à palavra de Deus, vivendo uma vida conforme a Escritura nos ensina, mesmo em meio ao mesmo sofrimento, ou se os sofrimentos apenas demonstram que ser cristão para você é apenas uma aventura. Enquanto der, você é um cristão. Talvez esse seja o seu caso. Se for, renda-se a Cristo, entregue a sua vida ao Senhor Jesus, para que você possa experimentar um novo nascimento. Se não, se você reconhece que de fato você é um cristão, mas tem experimentado um momento de fraqueza, por causa das dificuldades que experimenta, é uma hora boa e oportuna, você que está desanimado, a reafirmar a sua confiança em Deus, orando a Deus por isso. Portanto, vamos orar ao Senhor nesse instante.